Olá você, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Unidev Brasil. No vídeo de hoje nós vamos apresentar para vocês como organizar pastas para você distribuir suas medidas e dimensões. Bom, vamos abrir o Power BI. Nós já temos aqui uma base em Excel que foi construída para vocês. A gente vai usar muito essa base nos vídeos e nós vamos poder olhar aqui do lado as tabelas que foram carregadas, ou seja, as consultas dessa planilha Excel que foi desenvolvida para desenvolver esse painel. Bom, ao abrir as pastas, nós vamos ver os campos ou dimensões, né, e medidas que estão disponíveis para que a gente possa desenvolver o relatório. O que acontece aqui é que quando, por exemplo, eu quero criar uma medida, vamos criar uma medida aqui para dar esse exemplo. Vou vir aqui em base, clico com o nosso botão direito do mouse aqui, nova medida. Vou chamar isso aqui de vendas. Ok? Opa, vamos arrumar aqui para vendas. Vou criar simplesmente um sum para somar essas vendas. Vamos colocar aqui base, escolher o campo valor. É óbvio que aqui a gente tem a quantidade. Se nós fôssemos criar uma medida de forma correta, eu teria que usar o SUMEX para poder multiplicar, né, a quantidade pelo valor, porque isso aqui seria um iterador. Tá? Mas como eu só quero fazer um exemplo, só vou somar o valor. Não representa muita coisa, mas é só para a gente ter uma medida. Quando eu crio a medida, olha o que acontece. Ele vai criar aqui, ó, tá vendo o íconezinho de medida? Dentro da nossa consulta base. Imagine eu criando agora, em todas essas tabelas aqui, nós poderíamos ter aí, tem relatórios que tem 40, 50 tabelas, visualizações diferentes, né? Consultas diferentes. Isso aqui ia virar uma bagunça. Então, como é que eu faço para poder organizar isso? De forma coerente, eu posso vir aqui, ó, na nossa página inicial, vir no ícone inserir dados manuais, posso clicar aqui dados manuais, poderia criar uma tabela. Esse é um grande recurso quando a gente vai criar, por exemplo, alguns dados para fazer comparações, agrupamento, fazer trazer informações que não existem dentro do RP de uma planilha, né? Então isso aqui é muito importante para que você possa utilizar como uma consulta auxiliar. Nós vamos ver também no vídeo que cria parâmetros dinâmicos para dentro dos nossos visuais, né, com filtros dinâmicos e assim vai. Mas aqui eu só quero a tabela, então vou vir aqui, vou colocar A minúsculo, eu gosto sempre do mnemônico, né? E vou chamar de medidas. Medidas. Ok? E vou dar carregar. Só para criar a consulta. Não vou mexer na coluna, não vou colocar dados, nada. Por quê? Quando eu coloquei o mnemônico A minúsculo, ele automaticamente, eu não sei se vocês prestaram atenção aqui, geralmente a gente está desenvolvendo, ele coloca em ordem alfabética. Então, o A minúsculo, com a tabela medidas, vai ser sempre nossa primeira opção de consulta. Ou seja, agora eu posso simplesmente mandar todas as nossas medidas para essa tabela, para ficar bem organizado. Então, vou procurar aqui a medida que eu criei na base, né, que é a nossa medida vendas, clico nela, automaticamente nós vamos ver aqui uma... Opa, meu cursor do mouse sumiu. Vai habilitar a barra de configurações aqui em cima, na parte de abaixo da barra do menu principal, né, dos menus principal, do menu superior, desculpa, a base de menu superior. E aqui ele vai mostrar para a gente que está na tabela base. Agora eu posso abrir aqui, ó, e escolher a nova tabela que eu quero, que é a medidas. Automaticamente, você vai ver que ele levou a nossa medida de vendas para cá. Essa coluna não precisa, né? Então, posso clicar com o botão direito e excluir do modelo. Ok? Está fora do modelo. Imagine agora que nós tivéssemos diversos assuntos aqui e nós fôssemos criar dezenas de medidas. Bom, para isso, basta criar
uma medidas com cada assunto. Nesse caso aqui, nosso relatório é pequeno, né? Vai falar mais dessa parte de vendas, é um relatório financeiro, então a gente poderia concentrar todas as nossas medidas aqui. Tá. E agora, como nós faríamos para resolver o problema de agrupamento? Imagine quando vocês trabalham com aqueles bancos de dados que vêm tabelas que têm dezenas de campos e que você precisa desses campos que são dimensões e não só medidas, e você precisa organizar isso. Aí não dá, né? Porque cada uma dessas bases já vem com o seu campo lá dentro. E nem sempre você vai estar criando uma medida para separar. Então, como é que você pode fazer isso? Nós podemos agora organizar isso. Vamos trabalhar aqui, por exemplo, também na base, diretamente aqui na nossa, no nosso modelo. Então, clico aqui para modelos. Podemos selecionar um campo qualquer aqui, por exemplo, vamos colocar, nós temos aqui código do fornecedor, então vamos dizer que eu quero medidas, vamos dizer que eu queria, se eu quisesse colocar todas as nossas medidas, no caso aqui nós temos as medidas valor e quantidade, agrupadas, organizadas aqui dentro. O que eu faço? Eu clico aqui no na nossa medida, né? No caso, essa daqui não é uma medida calculada, ela já vem direto da nossa consulta, da nossa planilha. Posso vir aqui, ó, na pasta de exibição, né? Depois que eu selecionei propriedades, e aqui eu vou colocar, por exemplo, ó, vou escrever medidas. Eu coloco às vezes isso aqui em maiúsculo para poder fazer uma diferenciação, né? Para a gente poder ver. Olha o que ele faz aqui agora. Ele vai criar a... Cadê o nosso... Tá aqui, ó, a nossa pastinha de medidas, tá? Com a quantidade. Agora eu posso clicar aqui no valor e fazer a mesma coisa. Dizer que eu quero colocar em medidas. E vou dar um OK. E ele vai agrupando por pastas. Agora, por exemplo, eu posso dizer que eu quero criar em cliente, eu quero colocar, por exemplo, vou chamar de dimensões. Tá? Poderia colocar outras coisas. Imagine como eu falei, se a tabela for grande, se for uma consulta muito grande, cheia de campos que você tenha diversas informações, por exemplo, de fornecedor, diversas informações de cliente, diversas informações de categoria, você poderia agrupar. Aqui não, porque é uma informação de cada coisa, porque eu estou no modelo estrela, e aqui eu tenho, para completar, eu tenho, por exemplo, as informações de fornecedor, de categoria e localidade, fazendo aqui o modelo esquema, estrela, junto com a minha fato, né, que é a minha base de dados de venda. Então, vou dar aqui dimensões, e olha aqui, ele já criou dimensões, e aí tem o cliente. Eu poderia colocar, por exemplo, o vendedor aqui, ó, em dimensões também. E eu também posso fazer uma série de agrupamentos. E assim eu posso ir criando as minhas tabelas. Vamos colocar mais um aqui, por exemplo, forma de pagamento. Eu também vou colocar aqui dimensões. E assim eu vou agrupando. Dessa forma, olha que legal. Se eu precisasse procurar as coisas, basta eu selecionar a pasta desejada com o assunto desejado, e eu estou abrindo aqui a minha base com todas as minhas medidas e dimensões. E ainda temos aqui também as medidas calculadas, também podem ser inseridas dentro da nossa tabelinha aqui. Dessa forma, a gente consegue ter um relatório bem organizado, bem agrupado, de forma que a gente possa encontrar rapidamente os objetos das consultas que a gente deseja. Ok? E se você gostou, já deixa aqui o seu like no canal, faça a sua inscrição e clique no sininho para receber as nossas novas matérias, nossos novos vídeos, tá? E eu vou aguardar vocês para o próximo vídeo. Um grande abraço, te vejo por aqui.